Ei. Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 68ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Eric Musso, senhoras vereadoras Rosane e Mônica, senhores vereadores, público presente, uma boa noite. Ata da 67ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 7 de julho de 2014, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Eric Cabral Musso. Aos 7 dias do mês de julho do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Adei Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães,
Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Musso, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rapinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Cose. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Para fazer a leitura da ata da sessão solene de entrega de título de cidadão aracruzense e prêmio Destaque Mulheres Aracruzense, que após lida foi colocada em discussão. Ato contínuo, o senhor presidente convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovadas as atas nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. No grande expediente fizeram uso da palavra os vereadores Carlos Alberto Loureiro Vieira e Fábio Machado. Na fase das lideranças, os vereadores líderes dos partidos dispensaram o uso da palavra. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo o número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. Foi aprovado o pedido do vereador Gênison Rapinelli Leco de inclusão em pauta dos projetos de lei números 37, 38 e 39 de 2014, de autoria do Poder Executivo. Foram encaminhados às comissões os projetos de lei número 34, 36, 37, 38 e 39, de autoria do Poder Executivo. Em primeiro turno, foi aprovado o projeto de lei número 25 de 2014, com a emenda substitutiva número 1 de 2014, de autoria do Poder Executivo, e rejeitada a emenda modificativa número 34 de 2014, com 13 votos contrários, com 13 votos contrários dos vereadores ADI Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Gênison Rapinelli Leco, José Gomes dos Santos, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Cose. O projeto de lei número 38 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, foi aprovado com o respectivo parecer. Em segundo turno, foram aprovados projetos de lei número 27 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com 13 votos favoráveis e com os votos contrários dos vereadores Fábio Neto da Silva, Lúcio Zanol e Fábio Machado. Projeto de lei número 32 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com a emenda modificativa número 33 de 2014. Projeto de lei número 33 de 2014, de autoria do Poder Executivo, e os projetos de lei número 34 e 37 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, nenhum vereador fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizou a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Coloca a ata em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Leco. Apenas aí, só para constar, onde está inclusão em pauta, no caso, se possível, constar inclusão em pauta para a apresentação, o que foi solicitado. Só está inclusão em Só pauta, mesmo né? Então, a pra ratificação constar. feita então pelo vereador Leco, Obrigado. da pauta foi inclusão em Inclusão pauta em daqueles pauta. projetos para apresentação em de plenário. autoria do Poder Executivo. Obrigado, presidente. Coloca então a ata em discussão. Não havendo mais discussão, declara aprovada a ata na forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno, com a ressalva de projeto em apresentação em plenário, inclusão em pauta para apresentação em plenário. Convido a primeira secretária a fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite a todos, colegas vereadores, público presente. Recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde. Pagamento de prevenção de DST-AIDS, R$ 37.500.
média e alta complexidade, R$ 480.601,53. Pagamento de PAB fixo complementar, R$ 168.858. Assistência farmacêutica básica, R$ 35.339,60. Programa de melhoria do acesso à qualidade, R$ 22.400. Vigilância em saúde, R$ 34.475,17. Programa de melhoria e do acesso à qualidade, Programa Melhoria, R$ 29.000. Agentes comunitários de saúde, R$ 181.506. Incentivo ao PSF, R$ 20.000. Saúde da família, R$ 142.950. Vigilância em saúde, R$ 34.475,17. Saúde bucal, R$ 33.450. Programa Melhoria e do Acesso à Qualidade, Programa Melhoria, R$ 27.300. Ministério da Educação, Educação Fundamental, R$ 55.248. Educação Indígena, R$ 5.808. Ministério do Desenvolvimento Social, no total de R$ 167.769,55. Palavra ao presidente. Palavra vereador Fábio Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, submeto ao plenário, senhor presidente, requerimento formulado, subscrito por este vereador e os vereadores Lúcio Zanol, vereador do PDT, e Fá Machado, vereador do PT. Considerando o artigo 22, inciso 20, combinado com 23 cap da Lei Orgânica Municipal, vimos muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência que convoque os senhores secretários municipais de Administração e Recursos Humanos e de Finanças para se prestar esclarecimentos a partir das seguintes considerações, senhor presidente. O jornal A Tribuna, edição de 10 de julho de 2014, na página 27, informou que 8 municípios do Estado do Espírito Santo ultrapassaram o limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal no exercício de 2013, inclusive o município de Aracruz. Esta Casa de Lei, senhor presidente, tem analisado projetos de autoria do Executivo Municipal concernente aumento ou gratificações aos servidores, com base em informações prestadas pela Secretaria de Finanças, na qual a mesma informa por meio de relatórios de impacto financeiro que os gastos relativos a pessoal se encontram dentro dos índices permitidos por lei. Assim sendo, requeremos que os senhores secretários de Administração e Recursos Humanos e de Finanças compareçam a esta Câmara Municipal. Aqui, senhor presidente, eu peço vênia para indicar a data, mesmo sabedor de que o regimento interno diz que nós não podemos indicar. Entretanto, em razão do nosso recesso, que começa no dia 18, eu já faço uma solicitação de data no dia 17, na próxima quinta-feira, às 14 horas, para que eles possam prestar esclarecimento acerca das situações acima expostas, inclusive apresentando demonstrativos de regularidade da situação do Poder Executivo do cumprimento dos artigos 18, 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aracruz, 14 de julho, Fábio Neto da Silva, Lúcio Zanol e Fá Machado. Pedido de Vossa Excelência regimental, embora não caiba a questão da data, mas nós vamos fazer a convocação do secretário até o dia 17, que seja antes, né, 16, enfim, mas que ele possa vir aqui dar essas explicações que esta Casa de Leis precisa ter. Então, defiro o pedido de Vossa Excelência, nós vamos encaminhar ao secretário municipal. Em termos de convocação, nós vamos convocar, já deixar a data pré-definida, e se ele for antes eu aviso então a todos, mas deixa a data então pré-definida, dia 17, então às 14 horas. Submetendo então ao plenário, os vereadores concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento do vereador Fábio Neto. Passamos ao grande expediente, que é de 60 minutos para os vereadores inscritos no livro próprio. Com a palavra o vereador Alexandre Manhães. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, público presente, servidores dessa Casa Legislativa. Eu tenho algumas indicações a relatar. E a primeira é que eu faço uma indicação à secretaria responsável sobre a conclusão do serviço das câmeras de vídeo monitoramento, de grande importância para o nosso município, mas essa obra, essa colocação desses postes, gerou alguns transtornos e não foram concluídos os serviços de reparos. Algumas das nossas calçadas estão danificadas. Então, nós pedimos à secretaria responsável que possa fazer os reparos necessários
na base dos postes. Essa é a primeira indicação. A segunda indicação, semana passada, nós tivemos a doutora Marisa, advogada, ela no pronunciamento na rádio, ela comentou sobre o LOAS, o BPC, o benefício de prestação continuada, onde poucas pessoas têm noção sobre esse benefício, é um benefício federal de grande importância, de grande valia, e eu vou ler sobre um pouco esse benefício. O BPC é um benefício da política de assistência social, é individual, é não vitalício e intransferível, que garante a transferência mensal de um salário mínimo ao idoso com 65 anos ou mais e à pessoa com deficiência de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, que comprove não possuir meios para prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por suas famílias. Nós temos na nossa comunidade, vários casos de pessoas que podem ser enquadradas no LOAS, e nós não temos essa cobertura, por exemplo, dos agentes comunitários de saúde, onde vão às casas, vão praticamente quase todas as casas, sabem bastante da realidade do nosso município, e nossa indicação é que esses agentes comunitários possam ser treinados, pelo menos um conhecimento básico, onde eles podem ser iniciados e entrar em contato com a nossa assistência social, e de repente essa pessoa que tem todos esses requisitos possa receber essa contribuição. Creio que é de importância muito significativa para algumas pessoas da nossa cidade. Hoje também está entrando em pauta, apresentação em pauta, o projeto número 041/2014, de minha autoria também, e que onde fica proibida no âmbito do município de Aracruz a atividade de guardador de veículos em locais públicos, mais conhecidos como flanelinhas. Alguns podem perguntar, flanelinhas aqui em Aracruz? Sim, começamos a ter problemas com algumas situações. Nós tivemos, alguns meses atrás, esse mês também, a ocorrência de situações de pessoas querendo cobrar estacionamento em volta da Praça Matriz, e nós sabemos a dificuldade que existe, por exemplo, nas grandes regiões ali, a região da metropolitana, da Grande Vitória, o problema com os flanelinhas. Então, antes que eles possam ser instalados aqui, de uma forma informal, que possamos fazer uma lei específica para a proibição desse tipo de situação, que realmente a flanelinha é uma situação muito complicada e nem a própria justiça consegue definir realmente essa situação. No mais, boa noite a todos, uma semana abençoada. Passamos à fase das lideranças, cada líder tem 5 minutos sem a parte. Com a palavra a vereadora Deilose, líder do PTB. Dispensado com a palavra o vereador Valmir Cose, líder do PCdoB. Dispensado com a palavra o vereador Fábio Neto, líder do PR. Dispensado, senhor presidente, mas o PR já foi incluído na relação da semana anterior. Pela liderança, nada a requerer. Com a palavra o vereador Beto Vieira, líder do PDT. Dispensado. Convido a primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. 68ª Sessão Ordinária, 14 de julho de 2014. Adeir Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Moço, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Presente. Gênesis Rampinelli Leco, Presente. José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Presente. Mônica Cordeiro presente, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado, Valmir Cose. Presente 17 vereadores. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação em plenário. Projeto de Lei 040/2014, institui o Orçamento Cidadão e estabelece condições para a realização no âmbito do município de Aracruz. Autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 041/2014, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. Autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 042/2014, dispõe sobre o repasse orçamentário Programa Balde Cheio, vinculado à Associação de Produtores Rurais e Pecuaristas de Santa Rosa e comunidades vizinhas. Autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 042/2014, nesse eu quero fazer uma correção de erro de digitação. Leia-se, o projeto é
2014, fica proibido no âmbito do município de Aracruz a atividade de guardador de veículos em locais públicos. Autor, vereador Alexandre Manhães. Projeto de decreto legislativo 041/2014, também faço uma correção nesse momento. O projeto é o 035/2014, concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzenses, autor vereador Paulo Neres. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 023/2014, cria o Programa Municipal de Cidadania Esportiva e Lazer do município de Aracruz, autor Poder Executivo Municipal. Votação em segundo turno. Projeto de lei 025/2014, com emendas, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2015, autor Poder Executivo Municipal, e projeto de lei 038/2014, altera a redação do artigo 5º da lei 1560 de 92, de autoria do vereador Eric Musso. Os projetos de lei 040, 41, 42 do Poder Executivo, o 41 de 2014 do Poder Legislativo e o projeto de decreto 035/2014 são encaminhados às comissões. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 023/2014 cria o Programa Municipal de Cidadania Esportiva e Lazer do município de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Fábio Neto. Com relação ao projeto de lei 023/2014, eu submeto ao plenário, senhor presidente, 4 emendas modificativas e uma aditiva. As emendas são concernentes ao parágrafo 1º do artigo 1º, com relação ao artigo 4º, com relação ao artigo 5º, e no artigo 8º, senhor presidente, eu submeto o desmembramento desse artigo acrescentando o parágrafo único, por essas razões que nós estamos apresentando a aditiva. Eu peço vênia a Vossa Excelência para poder ler as emendas que são ora apresentadas. Emenda modificativa número ao projeto de lei 023/2014. O parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei 023, de 7 de maio de 2014, passa a ter a seguinte redação. Para atendimento das despesas de que trata esse artigo, será destinado à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude um valor anual, incluindo esse valor anual, porque fica a dúvida se esse valor de R$ 98.400 é mensal ou anual, as parcelas. Então, estou acrescentando essa emenda para dizer que esse valor destinado de R$ 98.400 é um valor anual. Corrigidos pelo IPCA, Índice Nacional de Preço Consumidor Amplo e Especial, acumulado no exercício anterior, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a ser destinado à concessão de Bolsa Atleta. O artigo 4º, senhor presidente, senhores vereadores. Os calendários de atividades de exercício do ano a vigorar deverão ser encaminhados ao secretário de Esporte, Lazer e Juventude até o dia 30 de novembro de cada ano. Aqui está o projeto originário, ele fala até o dia 30 de novembro do corrente exercício. Se ficar o corrente exercício, entende que é este ano. Aqui nós estamos dizendo que é a cada ano, porque ele pode ser prorrogado. O artigo 5º, senhor presidente, fica instituída a Bolsa Atleta destinada aos atletas que comprovadamente residam neste município. Também não traz a informação de que quem vai ser contemplado é quem reside no nosso município. Não está claro esse benefício, porque pode ser que outro seja beneficiado. Então, nós estamos dizendo, não, só pode ser beneficiado quem reside neste município. E o artigo 8º, senhor presidente, é onde nós estamos desmembrando, se for acolhido pelos nobres pares, os requerimentos de concessão de bolsa serão submetidos à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, que designará uma comissão constituída de 3 membros, servidores da CEMESP, de notória experiência na área esportiva para análise inicial do pleito, observadas as prioridades de atendimento à política municipal de esporte e as disponibilidades financeiras. O parágrafo único, ele inclui que essa concessão será submetida também à aprovação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, porque tem atribuição, tem que analisar todas as questões que são inerentes a esporte e lazer nesse município. Por isso que esse parágrafo 8º, o artigo 8º, ele faz o parágrafo único, dizendo da necessidade de ser submetido também ao Conselho Municipal, não só à Secretaria de Esporte e Lazer. Então, essas são as emendas ora apresentadas, senhor presidente. E, desde já, eu quero deixar o registro, parabenizando o vereador Romildo Broeto, que muito lutou para que esse projeto viesse a esta casa, porque ele foi até autor do anteprojeto encaminhado ao Executivo. Então, ficam meus registros de parabenização a Vossa Excelência. Antes de submeter ao plenário as emendas ora apresentadas, Vossa Excelência, eu suspendo a sessão, então, para que a gente possa discutir as emendas. Está suspensa a sessão por 10 minutos.
Conceder a palavra ao vereador Fábio Neto. Na verdade, vereador, Só para ratificar as emendas, senhor presidente, e peço, Vossa Excelência, que possa encaminhar para as comissões, então, ok. que faça análise melhor. Submeto, então, Comissão de Justiça. as emendas ao plenário. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Então, eu submeto novamente à Comissão de Justiça projeto de lei 023/2014, agora com as emendas ora apresentadas pelo vereador Fábio Neto. Obrigado, senhor presidente. Votação em segundo turno. Projeto de lei 025/2014 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2015. Autor Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Finanças é favorável com as emendas substitutivas 001/2014 e modificativa 034/2014. Em discussão, o parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda substitutiva 001/2014. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 034/2014, com a palavra o vereador Fábio Neto. Senhor presidente, a emenda modificativa é de autoria deste vereador e na sessão anterior eu votei, apresentei essa emenda, ela não foi acolhida. Então, peço novamente aos nobres pares que façam análise do conteúdo dessa emenda, senhor presidente, porque aqui nós estamos alterando os créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do total de despesa fixado em seus respectivos orçamentos para o exercício 2015, de acordo com o artigo 7º, inciso 1º, 43 da Lei Federal, número 4.320/64. O percentual originário, senhor presidente, para abertura de créditos adicionais suplementares, proposto no presente projeto de lei, é de 30%, representando o montante de R$ 109.602.729,46 anuais. E com essa emenda, nós vamos dar ao Executivo o percentual de 10% para que ele possa modificar e remanejar as rubricas e as fichas necessárias no orçamento. Então, eu peço novamente a compreensão dos nossos nobres pares para que vote favoravelmente essa emenda, reduzindo de 30% para 10%. Continua em discussão. Apenas registrando, senhor presidente, acompanho o vereador Fábio Neto. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitada a emenda modificativa 034/2014. Em discussão, o projeto de lei 025/2014. Com a palavra, vereador Fábio Machado. Não, senhor presidente, apenas eu gostaria de fazer menção aqui o seguinte. Eu tenho acompanhado, até pelas redes sociais, a discussão dessa questão de queda ou não de receita no município. E aí fica uma história de que existe queda, de que não existe queda, que existe queda, que não existe queda. O projeto em questão aqui, encaminhado a esta casa pelo Executivo, o vereador Fábio acabou de falar que esses 30%, da qual percentual, vereador Fábio? 109 milhões e algo, senhor. Está transformado em 100% a 360 milhões. Se este ano a previsão orçamentária que foi encaminhada a esta casa ano passado foi de 340 milhões, e esse ano chega a esta casa agora com 360 milhões para 2015, aumentou em 20 milhões. Então, assim, deixando claro que é uma lei encaminhada pelo Executivo, né? Não é esta casa que inventou esse projeto de lei. Então, assim, só para esclarecer, entendo que não há queda de receita, volto a falar, e fica aprovado aqui com a LDO. Está muito claro, 109 milhões, que é 30%, transformado em 100% é 360 milhões. Se nós tivemos o ano passado 309 milhões, com superávit de 14, este ano a previsão orçamentária é de 340 e o ano que vem é 360, a receita só está subindo. Não tem, pode ter queda de receita em 2016, 2017, mas a princípio, este ano, o ano que vem, ao meu ver aqui, não há queda de receita. Vereador Fábio Neto. Vossa Excelência, só para acrescer, a nossa preocupação, justamente quando Vossa Excelência assina aquele requerimento de convocação do secretário de Finanças, é justamente para dirimir essas dúvidas. Porque a nossa preocupação é justamente que a meta fiscal está sendo encaminhada através de análise efetuada pela Secretaria de Fazenda.
Então, quando diz que a meta fiscal é 340 e sobe quase 10% do exercício anterior, subentende que a análise que foi feita da própria Secretaria é de que a receita não está caindo. E o anuário, o Estado do Espírito Santo publicou, o Tribunal de Contas, o anuário de 2014, e a curiosidade nossa é que o ICMS reduziu 10 milhões somente, mas o ISS aumentou, então, quer dizer, houve um equilíbrio das contas. Então, essa é a nossa preocupação. É bom que o secretário venha aqui, senhor presidente, para que dirime essa dúvida, porque, como Vossa Excelência está dizendo, disse-me disse, então, vamos saber o que aconteceu, o orçamento foi feito adequadamente, houve equívoco, não houve, então, nós temos que saber o que está acontecendo com a Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Aracruz. Só concluindo, senhor presidente. E outra coisa, Vossa Excelência diz muito bem que esta casa tem aprovado alguns projetos em relação a comissões, inclusive na última sessão chegou esta casa para análise a criação de mais uma comissão. E aprovado por esta casa, quem participar é R$ 1.000 por participar de uma comissão. Então, alega-se queda de receita, mas continua encaminhando esta casa, criação de comissões, e a pessoa para participar, às vezes, para ela participar de uma comissão, é R$ 1.000. É maior do que o salário de um trabalhador da prefeitura do mês todo. Então, esse cuidado tem que ter mesmo, vereador. E se Vossa Excelência me permitir, nós recebemos aqui a visita do secretário de Infraestrutura há 3 semanas, juntamente com representantes da Fundação Getúlio Vargas, e essa foi a nossa preocupação. O vereador Romildo se fez presente, o vereador Leco, a vereadora Mônica. Então, foi quando nós indagamos o porquê desse aumento de 1.750.000 para 2.700.000. Se a receita caindo, tinha que ter uma contenção de despesa também com relação ao lixo. Então, ele não soube explicar, 4 ecopontos e um transbordo no valor global de 2,5 milhões, que tem que ser diluído em 48 meses. Então, quer dizer, além disso, está se aumentando também essas despesas sem uma análise prévia, se nós temos dinheiro ou não para pagar. Esse exercício de 2013, nós destinamos quase 80% dos royalties de petróleo para pagar lixo. E os investimentos, infraestrutura do município? Nada foi aplicado. Só terminando a discussão, senhor presidente, até, se Vossa Excelência me permite, inclusive nesta reunião que o vereador Fábio Neto pontuou sobre a questão do lixo, eu frisei muito bem o seguinte, nós temos outros municípios com um número habitacional muito maior do que Aracruz e que se gasta muito menos com o lixo e às vezes com a qualidade de limpeza maior. Os vereadores têm acompanhado aí, nas suas bases, as reclamações em relação à limpeza, que não se varre calçada, que isso, que aquilo. Então, é importante que a prefeitura esclareça esse monte de comissão, essa questão se realmente o orçamento caiu ou não caiu, até porque esta casa, como o vereador Fábio falou, tem aprovado projetos de leis baseado em informações que vêm da prefeitura, informações oficiais. Não podemos ser induzidos ao erro e votar aqui coisa porque está sendo informado errado de lá. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 025/2014, de autoria do Poder Executivo, com a emenda substitutiva 001/2014 e rejeitada a emenda modificativa 034/2014. Projeto de lei 038/2014 altera a redação do artigo 5º da Lei 1560 de 92. É de minha autoria. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Não havendo discussão, em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 038/2014. Esse projeto, para que todos saibam, tem o objetivo de transferir a responsabilidade, organização e manutenção do acervo pertencente ao Memorial Monsenhor Guilherme Schmidt, que hoje está na Fundação São João Batista, na FAAX, e a pedido do pároco José Valdeci, padre Valdeci, ele então será transferido todo o acervo para a paróquia São João Batista. Continua em discussão. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 038/2014, de autoria do vereador Eric Musso. Faz das comunicações com a palavra vereador Leco. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, boa noite, público presente. Em relação à matéria do jornal A Tribuna, no qual todos nós tivemos ciência,
eu fui conversar com o secretário de Finanças, o secretário Júnior, e ele me forneceu um relatório de gestão fiscal demonstrativo da despesa com pessoal, orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Ele exemplificou de forma verídica e o período de referência, janeiro a dezembro de 2013, em relação à porcentagem da despesa total com pessoal, no período de janeiro a dezembro de 2013, foi de 47,66%. No período de janeiro a abril de 2014, a porcentagem da despesa total com pessoal foi de 46,6%, ou seja, abaixo do limite máximo, que é de 54%, do limite prudencial, que é 51,3%, e do limite de alerta, que é de 48,6%. Portanto, só para tornar público, o secretário de Finanças estará nessa Casa de Leis, e nós teremos oportunidade, enquanto parlamentares, de conversarmos e de entendermos esses números de uma forma melhor, para tornar público essa informação de que a porcentagem da despesa total com pessoal é de 46,6% e não o que foi informado na matéria desses dias atrás. É só, presidente. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Fábio Machado. Permissão para falar da bancada, senhor presidente. Concedido. Apenas o seguinte, senhor presidente, eu vim para esta sessão até esperançoso de que antes do recesso, sabemos que hoje é a última sessão antes do início do recesso, fosse apresentado na sessão de hoje a questão do reajuste dos servidores, o que não foi. Como possivelmente nós faremos reuniões extraordinárias durante o recesso, para alguns outros projetos, eu peço mais uma vez, encarecidamente, que o prefeito encaminhe a esta casa a questão do reajuste. A data base é 1º de maio, o servidor está aí precisando e aguardando, acredito até que aqueles que votaram a favor na última Assembleia do Cisma foi porque precisam deste aumento, para poder fazer uma compra um pouquinho mais gorda lá na casa, e acaba que o nosso aqui também está travado devido a essa questão. Então, a gente pede encarecidamente, porque eu ando aí diariamente aí fazendo transporte escolar nas escolas municipais, e às vezes é da gente ficar triste, porque o servidor, ele acaba achando que a gente é responsável, assim, culpado. Olha, cadê o nosso aumento? Olha, quando chegar na casa a gente vai aprovar, mas precisa o prefeito mandar para cá. Então, mais uma vez, peço encarecidamente, vamos olhar, com certeza haverá sessões extraordinárias durante o recesso, para que a gente aprove logo isso, para o servidor receber isso no mês de julho ainda, se possível, lógico. Eu agradeço, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima. Boa noite a todos.